ano que vem eu não vou pagar imposto. O PGBL é um dos investimentos que permite fazer algo que o brasileiro ama: pagar menos imposto de forma totalmente legal. Só que quase ninguém usa essa ferramenta. Hoje é o primeiro vídeo da série Como Pagar Menos Imposto, e eu vou te explicar como usar o PGBL para pagar menos imposto na sua declaração de imposto de renda. Mas antes da gente começar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Eduardo Dantas, eu sou contador e consultor financeiro e já venho trabalhando com imposto de renda ao longo de 7 anos. Desde a época da faculdade, quando eu era apenas estudante, eu já fazia imposto de renda, o meu próprio e das pessoas próximas a mim, e ao longo desses anos eu fui aprimorando e me especializando na declaração de investimentos. E com o passar do tempo eu vi que muitas pessoas perdiam a oportunidade de diminuir seu imposto porque não tinham conhecimento ou estava mal assessorada e porventura acabava pagando mais imposto do que era necessário. Só para você ter uma ideia, esse ano eu atendi um cliente que ganhava na média de 20 mil reais mês. E ele me perguntou se não tinha uma forma de pagar menos imposto. E aí, dando uma analisada no imposto de renda e na estrutura patrimonial dele, eu vi que ele poderia se aproveitar ali do PGBL para pagar menos imposto no decorrer dos anos. Fazendo as contas ali meio por alto, eu vi que ele pagou de forma desnecessária mais de 8 mil reais. E isso acontece com a maioria das pessoas que pagam imposto de renda no Brasil. Ganham bem, mas acabam sendo mal assessoradas e acabam pagando imposto de forma desnecessária. Mas antes de tudo, o que é PGBL? PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre, que nada mais é do que um tipo de previdência privada que dá benefícios a quem a possui. Você pode reduzir até 12% do seu rendimento tributável no seu imposto de renda. Isso significa dizer que você vai ter uma menor base de cálculo e caso você já tenha recolhido durante o ano, e isso vai te permitir receber de volta tudo que você pagou em excesso durante o ano. Você investe hoje e paga menos no imposto de renda do ano que vem. Só para deixar mais claro, eu montei uma apresentação para que você entenda na prática como é que funciona o PGBL. Bom, nesse exemplo aqui eu considero uma pessoa CLT que ganha ali por volta de 15 mil reais mês e que recebeu durante o ano um total de 195 mil reais. Só por ser CLT a pessoa já contribui involuntariamente ali com o INSS e com o imposto de renda mensalmente. Então eu evidenciei essas informações aqui dentro da planilha. Por exemplo, no primeiro mês ela recebeu 15 mil reais e teve retido INSS no valor de 951 e imposto de renda ali por volta de R$ 2.900. E essa situação se repetiu durante todo o ano aqui que a gente fez essa simulação. E no total a pessoa teve 195 mil reais de salário recebido, contribuiu com aproximadamente 12 mil reais de INSS e também pagou durante o ano quase 40 mil reais de imposto de renda. E aí essa mesma pessoa ela tinha uma outra renda proveniente de aluguéis e de algum imóvel que ela possuía, e como essa renda do aluguel ela ficava abaixo da tabela do imposto de renda, que rendas até aproximadamente 3 mil reais não contribui com o imposto de renda mensal, ela não contribuiu, não pagou nada de imposto de renda durante o ano em referente a esse aluguel e teve uma renda aí de 24 mil reais durante todo o ano. E o que é que isso vai implicar lá na frente quando você for fazer o cálculo do imposto de renda? Eu já vou mostrar. Quando a gente olha a renda total da pessoa, ela teve 195 mil reais de rendimentos do salário dela, do trabalho CLT, contribuiu com 12.371,28 de INSS, isso automaticamente já abate da sua base de cálculo de imposto de renda, porque a lei permite que do seu salário seja diminuído o INSS, os gastos com saúde, gastos com educação e também o PGBL da sua base de cálculo salarial. Ou seja, se você tem muitos gastos na pessoa física ali por fora, no caso você não usa os serviços públicos, você tem direito ali de abater esses valores no seu cálculo anual de imposto. E aí nesse caso aqui a pessoa ela recebeu 195 mil reais, teve os 12 mil de INSS, teve 24 mil de aluguel e ela teria um imposto total a pagar de 45 mil reais. Só que a gente viu que ela pagou durante o ano 38.400. Isso dá uma diferença de aproximadamente 6 mil reais que ela teria que pagar para ficar quite com a receita. E aí, pensando nessa situação, a gente tem algumas formas de diminuir essa base de cálculo, mas como o tema do vídeo é especificamente PGBL, a gente vai utilizar o PGBL para diminuir essa renda tributável e, consequentemente,
e acabar recebendo restituição de imposto de renda. E aí, como a gente viu, o PGBL ele dá uma permissão para você abater 12% da sua renda tributável. Então, como aqui a renda tributável, nesse caso hipotético, foi 195 mil mais 24 mil, isso dá um total de 219 mil. E isso representaria ali aproximadamente 26 mil reais de abatimento que você poderia fazer através de um PGBL. Se é uma pessoa que já investe, que tem um capital ali em renda fixa e que tem essa oportunidade de utilizar a parte desse capital ou até tudo para criar uma reserva para o futuro e consequentemente ainda abater do seu imposto de renda, isso faz toda uma diferença no seu pagamento de imposto, na sua construção patrimonial. Porque toda vez que você paga imposto, você tira do seu bolso e transfere para o bolso do governo. E quanto mais você consegue diferir essa transferência, quanto mais você consegue demorar para fazer esse repasse para o governo, melhor é para você, porque você vai poder guardar esse valor, investir, ter o retorno sobre esse montante e aí sim você faz o pagamento para o governo, ou seja, você vai ter os juros sobre os juros que você vai ser beneficiado ao invés de você estar beneficiando simplesmente ao governo do seu país. Então, basicamente, quando a gente faz esse planejamento tributário, é justamente para você ter o maior retorno possível com o menor pagamento de imposto. E aí, fazendo essa simulação, utilizando os 26 mil que era possível de PGBL, a pessoa sai de um pagamento de 6.600 que ela teria que fazer na situação anterior para uma restituição de 627 a receber. O valor não é um valor tão considerável em comparação ao que você pagaria, mas é bem melhor você receber restituição do que você ter que pagar. E aí, além de tudo, você vai estar construindo um patrimônio que, com o passar do tempo, você vai se beneficiar da renda dele e, consequentemente, também você vai economizar no seu imposto de renda. Bom, mas nem tudo são flores. O PGBL só vale a pena em duas situações: quando você faz a declaração completa e quando você contribui com o INSS, porque automaticamente a sua base ele já vai diminuir e isso vai permitir com que você se beneficie dessa alternativa de diminuição de imposto. E aí vem outro ponto muito comentado: mas eu não vou ter que pagar o imposto lá no futuro? Sim, você vai ter que pagar um imposto de renda lá na frente sobre o montante total que você economizou. Por exemplo, se você economizou, como no exemplo, 26 mil, o imposto vai ser sobre esses 26 mil atualizados. Só que isso não é tão relevante porque a alíquota que é aplicada lá na frente é muito menor do que você conseguiria em investimentos aqui no presente. E além de tudo, o simples fato de você postergar o imposto e economizar agora compensa o imposto que você vai pagar lá na frente, porque você vai estar diferindo o imposto, deixar o seu dinheiro trabalhar por um longo período, que vai te permitir aproveitar o máximo dos juros compostos. E se você escolher bem a sua PGBL, você ainda vai conseguir o benefício de diminuir a alíquota do imposto se você pega uma tributação regressiva, porque aí quanto mais tempo passa, menos imposto você paga. E aí a partir de 10 anos tem uma alíquota de 10%, que é a menor alíquota aí que você vai encontrar em qualquer investimento que seja tributável. Como é que eu monto a minha estratégia de PGBL e a dos meus clientes? Na prática eu foco em 3 pontos: quanto ele ganha, quanto ele pode deduzir e onde o dinheiro vai ficar investido. Porque não adianta nada você escolher uma PGBL e jogar num fundo ruim e vai estar sendo corroído ali pelas taxas e você não vai ter nenhum rendimento satisfatório lá na frente. Escolha fundos com baixas taxas, gestão sólida, histórico consistente e alinhados ao perfil do cliente. Na maioria dos casos, um simples fundo ali que segue o CDI vai ser o satisfatório para você manter a sua rentabilidade e não ficar ali pagando taxas de forma desnecessária. A pessoa economiza no IR e ainda investe melhor. Ganha 10, 15, 20 mil reais por mês e não usa o PGBL, você está literalmente deixando dinheiro na mesa. Você está pagando imposto a mais sem a necessidade. Isso é que é a diferença entre construir patrimônio e sustentar o governo. Se você quer usar o PGBL da forma certa, sem pagar imposto de forma desnecessária, sem escolher fundo ruim e sem estratégia mal feita, é exatamente isso que eu faço na minha consultoria. Eu analiso sua renda, monto a sua dedução,
Calcula o quanto você pode economizar e ainda monta uma carteira junto com você para que você consiga construir um patrimônio duradouro no longo prazo. Se você se enquadra nesse perfil, na descrição vai ter um link e vai te levar direto para um formulário onde eu vou colher algumas informações e ver se faz sentido para você participar da consultoria. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você já usa PGBL para diminuir seu imposto de renda ou se vai começar a utilizar a partir do ano que vem.